Estão vendo? Estou vendo, estou vendo. Luciano de Samosata, Lukianos Samosateus, em grego. Lukianos Samosateus. Então, vamos ver dados biográficos. Essa figura que está aqui, foi criado no catalão, isso aqui, alguém escreveu em catalão, Representação de Lucia. Então, dados biográficos, seu projeto como escritor, sua obra, a criação de gêneros literários, a dicotomia história e poesia. E nessa criação de gêneros literários, nós vamos usar a palavra do professor Jacinto, que é o único e maior conhecedor de Luciano aqui no Brasil, o professor titular de grego da UFMG, professor Jacinto Luiz Brandão, em cujos estudos eu me baseei. Praticamente, eu fiz uma resenha do material de Jacinto, na sua obra espetacular sobre Luciano, que é A Poética do Hipocentauro, o único livro que nós temos, teoricamente, sobre Luciano aqui em língua portuguesa, e uma outra obra brilhante de Luciano que ele traduziu, que é Como se deve escrever história. Tradução do grego, e o texto é bilíngue. Isso aqui nós temos em português aqui no Brasil. O mais é dificílimo. Talvez em Portugal, que tem em Portugal, vou passar para vocês, que é uma coletânea das edições Pombalinas, da Universidade de Coimbra, dos colegas de grego lá da Universidade de Coimbra, que traduziram 8 obras de Luciano. Vou passar para vocês. E uma que eu traduzi agora, do espanhol, porque foi mais rápido, mas que deu, acho que, mais trabalho do que aquela coisa do espanhol, terrível, aquela repetição, aqueles pleonasmos viciosos do espanhol, me cansa muito, acho que mais do que o grego. Então, eu traduzi para vocês, vou passar no final da aula para vocês esses textos, que é o Galo, o Sonho, que é uma obra assim, emblemática de Luciano, para se entender Luciano de Samosata. Então, dados biográficos. Isso. Vamos ver quem foi essa figura tão importante na pós-antiguidade grega. Nós chamamos de pós-antiguidade aquilo que veio depois do período... Nós temos, vamos começar pelo período arcaico, período homérico, depois nós temos o período clássico, que envolve Atenas como centro, né? O cerne vai ser a cidade de Atenas, a polis grega por excelência, e vamos ter o apogeu da filosofia, do teatro e da retórica, né? Então, depois disso aí, nós temos a decadência. Vem a Guerra do Peloponeso, depois Alexandre toma tudo e leva a cultura grega para o Oriente, começa a helenização do Oriente, vai até as margens do rio Indo, na Índia, e nós temos Atenas perde a sua hegemonia e começa, então, o chamado Império Helenístico, que é o Império de Alexandre, em que ele vai colonizar, ele vai dominar todas as cidades, todo o Oriente até a Índia, a Ásia, o Médio Oriente, e um pouquinho do Oriente. E tudo isso, até o Egito, até a Síria, até a Síria, a Palestina, tudo aquilo ali, a Arábia, tudo vai ser Império Helenístico, porque Alexandre vai levar a cultura grega a mando de Aristóteles, porque Aristóteles dizia para ele, que foi o seu preceptor, olha, conquista os povos na base da... Não leve à violência. Conquiste os povos através da cultura grega. Faça-o sentir amor, interesse pela nossa cultura, que é superior a deles, como dizia Aristóteles. Então, você, em vez de conquistar as pessoas, os povos, pela raiva, pelo ódio, conquiste-o pelo amor à cultura grega. Então, case seus soldados, case os soldados gregos com as nativas, e os filhos que eles terão serão gregos, serão herdeiros da cultura grega. Então, não haverá raiva, não sentirão raiva dos gregos, né? do colonizador. Eles passarão a ser cidadãos gregos de fala grega e coloque logo, funde teatros, funde ginásios, tudo aquilo que é caro à cultura grega e que caracteriza tanto a cultura grega. E assim ele fazia, né? Nessa época helenística, Alexandre fez tudo isso. Tem até um fato chamado as Bodas de Susa, na Pérsia, que quando ele conquista o Império Persa, a Pérsia, ele casa num dia só, acho que 300 ou 3.000 soldados, não me lembro agora, com mulheres persas, mulheres de Susa, na Pérsia. Ele casa, não importava se eles já eram casados, não importava, casavam,
E esses filhos que nasciam, né, os filhos dessa união, eram cidadãos do Império Helenístico, eram gregos. E Luciano já vai justamente vir um pouco depois que Alexandre morre, depois que fica na mão dos Deódocos, o Império Helenístico cai na mão dos romanos. Então, passa a ser o Império Romano do Oriente. Enquanto do Ocidente tem como sede Roma, o Império Romano do Oriente vai ter como sede Constantinopla, que era a antiga Bizâncio, uma colônia grega às margens do rio do Bósforo, do Bósforo e do mar, entre o Bósforo e o Mar Negro. Então, Constantino, quando rei, quando imperador, ele funda uma cidade, dá o nome de a Nova Roma, né? E depois passa a ter o seu nome, em homenagem a ele, Constantinopla, a cidade de Constantino. E nós temos agora o romano dominando, o Império Romano dominando o que fora o Império Helenístico. Mas as pessoas continuavam falando grego porque os romanos reconheceram a superioridade da língua grega e da cultura grega. Então, até os próprios imperadores, até os próprios funcionários do Império Romano, os prefeitos e governadores de províncias no Oriente grego, helenizado, procuravam falar grego, estudar a cultura grega, estudar a literatura grega e a filosofia grega, porque eles reconheciam a superioridade. Então, os gregos, mesmo submissos ao Império Romano, mesmo súditos do Império Romano, eles se consideravam superiores, porque a sua cultura, a sua paideia era superior. Então, Luciano vai nascer numa época em que os romanos já estavam lá, foi depois do cristianismo, né? Então, vamos ver agora. Trata-se de um escritor pós-antigo, porque se eu não ler fica meio complicado para a gente avançar. Ilustre, sem dúvida, mas cuja obra tem atravessado os séculos marginalmente. Isso é válido tanto para a modernidade como para a própria antiguidade. Então, eu já estou dando aqui um pulo, mas vou voltar aos dados biográficos de Luciano. Por isso, o que sabemos, apenas com uma certa certeza sobre Luciano de Samosata, é muito pouco. Que ele tinha o nome latino, Lucianos, em grego, Luciano, e era natural da Síria, Samosata, capital na Síria, à margem do rio Eufrates, que era a capital do reino de Comagena naquela época. Hoje é Samzat, na Síria. Então, tudo indica que viveu no segundo século da nossa era, por volta de 150, após 181, tendo atingido a maturidade, nós chamamos em grego a maturidade, a acme, o momento em que a pessoa está de 30 a 50 anos, seria o apogeu do seu intelecto, da sua produção, chamamos de acme, né? Acme, maturidade. Por volta de... Então, ele teria atingido a sua maturidade, provavelmente sob o reinado de Marco Aurélio, que se estende de 161 a 180 depois de Cristo, da nossa era. Além disso, apenas conjecturas críticas que se esforça em depreender de seus textos, dados sobre a sua vida, correndo o risco de confundir a pessoa com os personagens. Então, muita coisa de Luciano foi deduzida, foi conjecturada através de seus textos, porque, na verdade, pouco se sabe, com certeza, de sua vida pessoal. Então, não deixa, entretanto, de ser interessante essa figura que é produto de conjecturas a partir de personagens dele, né? Mas nada da sua vida particular. Então, sabemos, através de um diálogo, vocês vão ler esse diálogo, eu vou dar para vocês, que é já está aqui traduzido, vou passar para vocês depois da aula. Entretanto, que era aquele filho, adolescente de uma família de escultores, né? Natural de Samosata, que rompe com o seu destino de ser um escultor, como os seus ancestrais, lá da sua mãe, abandonando a escultura, para dedicar-se aos estudos. O jovem troca a terra natal pela Grécia. Ora, terra natal pela Grécia em termos, veja bem, porque tudo era inclusive a Grécia, tudo era Império Romano, né? Mas aquela jactância de que eu nasci na Síria na época romana, mas antes havia o Império Helenístico. E se o Império Helenístico veio até aqui porque havia a Grécia, eles eram gregos. Então, a Grécia ficou como sendo a Grécia.
e o Império Helenístico Romano como sendo uma outra coisa, uma parte colonizada, embora falasse grego, o dialeto comum, a koiné dialectos, todos falavam as suas línguas nativas, digamos, os persas continuavam falando seus dialetos persas, os hebreus, os seus dialetos semitas, o aramaico, coisa e tal, por aí afora, os palestinos, todos falavam as suas próprias línguas, mas aprendiam latim, a burocracia romana falava o latim, e aprendiam grego, que era a língua da elite, a língua dos cultos, né? Das pessoas, dos eruditos. Então, Luciano troca a Síria pela Grécia, ou seja, ele vai para Atenas, tá? Porque o mundo grego era todo oriente helenizado, mas ele vai para a Grécia, porque lá é que estava o centro da sua civilização, da sua cultura. Ele não se conhecia como coisa nenhuma, não era romano, nem era grego de nascimento, nem era helenístico. Esse era o grande problema dos povos do mundo helenizado e do Império do Oriente. Eles se sentiam qualquer coisa, menos uma coisa. Nós não somos isso só, somos vários. Nós temos uma herança grega, nós fomos helenizados, somos helenísticos e agora somos romanos, fomos romanizados. Somos súditos do Império Romano, somos cidadãos de Roma. Então, isso vai causar um grande problema não diria espiritual, mas também até mesmo social, com essas figuras, com essas personalidades que nascem no Império Helenístico Romano e de ascendência grega, de tradição grega, né? Dizem até que a mãe de Luciano era de ascendência realmente grega, o pai que era semita, que era lá da Síria. Então, ele troca a Síria pela Grécia em busca de conhecimentos e vaga pela Gália, pela Itália, e ganha vida como advogado. Orador famoso que, em plena maturidade e no meio de todo o sucesso de que se cerca em Atenas, ele vai para Atenas. Olha, a gente vai ver aqui depois o que ele conta no sonho que ele teve, como foi a sua iniciação, que a família queria que ele fosse ser escultor, como os tios maternos, e ele, de repente, ele tinha talento para isso, já demonstrava desde criança, mas depois ele desiste de tudo isso e vai para a Grécia e começa pela retórica. Vai ser professor de retórica, torna-se advogado, um grande rétor, um grande talento, mas cercado de sucesso em Atenas, ele abandona depois a retórica. Ele é uma pessoa totalmente, como é que a gente diz? Não diria problemática, mas difícil de se ajustar, né? Ele abandona a retórica pela filosofia. Então, o escritor satírico que, em idade avançada, diante das necessidades de subsistência, ele já, em idade avançada, depois de ter mais de uma vez atacado o Império Romano e o modo de vida dos seus concidadãos, aceita o emprego de burocrata oficial no Egito. Então, todo esse enredo de abandonos e escolhas nada mais representa que a trajetória de um escritor inquieto, cáustico, deslocado, colonizado, que deixa sua própria pátria, sua língua e sua cultura por amor à Grécia. Não é a sua língua como substrato, porque o extrato era a língua grega. O superextrato seria a cultura latina, né? A cultura romana. Mas ele, para se sentir realmente filiado a uma matriz, ele foi para a Grécia e foi estudar a cultura grega e foi seguir a paideia grega e teve sucesso. Mas ainda assim ele não se contenta, ele larga porque ele viu as falcatruas, as coisas terríveis que aconteciam nos tribunais e ele, como aquela pessoa cáustica, com aquele senso de justiça, ele não conseguiu permanecer como advogado. As chicanas que ele via toda hora nos tribunais o deixou apavorado e ele muda para a filosofia. Depois, outra decepção no mundo filosófico, no mundo dos filósofos, no estudo dos filósofos, e ele, no final de sua vida, aos 80 anos mais ou menos, ele chega ao Egito, ele ganhou muito dinheiro, disse, como retórico, como professor de retórica, como advogado, levou toda a sua família, primeiramente para a Grécia, depois para o Egito, e lá teria conseguido, apesar de sua crítica ao Império Romano, ainda assim, ele era reconhecido como uma pessoa extremamente culta, inteligente,
E ainda assim, os romanos, né? A província do Egito, o governador do Egito, lhe dá um cargo altíssimo, que ele mesmo vai dizer, eu ganho mais, ele declara num dos seus escritos, eu ganho muito mais do que muita gente aqui, inclusive os professores, ele vai dizer. Eu, com esse cargo que me foi dado aqui na administração do Egito, da província do Egito, eu ganho muito, eu estou muito bem, mais do que realmente eu preciso para viver. E ganho muito mais do que os professores. Ele reconhecia os professores como de extrema importância, né? Então, o que acontece com o Luciano? Vai para o Egito e daí para frente, ninguém sabe, morreu, deve ter morrido no Egito, com mais de 80 anos, e entrou no esquecimento, ninguém sabe mais nada sobre Luciano, a não ser as suas obras, que vão passar, também caem no ostracismo. Inclusive, ele vai fazer parte de um movimento chamado Segunda Sofística, que foi um ressurgimento da antiguidade grega no segundo e terceiro séculos da nossa era, porque eles não aguentavam, os intelectuais não aguentavam mais aquela língua comum, aquela universalidade da cultura grega, do mundo grego, do Império Romano, do Oriente. Todo mundo era grego, todo mundo era cidadão romano, cidadão helenístico, mas ninguém se entendia, ninguém tinha aquele traço da paideia grega, da cultura grega por excelência, né? Cuja matriz foi a Grécia e o século de Péricles, depois os oradores e a filosofia e o teatro. Somente a língua. Eles vão se ressentir muito, porque a koiné dialectos, que era a língua grega comum do Império Romano do Oriente, era um grego, mas um grego totalmente falsificado, um grego adulterado, um grego cheio de estrangeirismos, de persismos, de hebraísmos, de arabismos, de aramaísmos. Então, era uma língua total, até a sintaxe vai ser modificada. Então, os estudiosos da koiné fazem estudos maravilhosos e dizem mesmo, havia vários níveis de koiné. Havia uma koiné erudita, que era de Políbio, que já escreveu, não como o grego de Demóstenes, nem de Platão, mas um grego erudito, mas koiné, né? O próprio Aristóteles já vai escrever de uma koiné erudita. E vai haver uma koiné mediana, uma koiné baixa, que era do povão, e uma koiné que não ficou registrada, que era aquela koiné do dia a dia, das pessoas que não sabiam escrever, não liam nem escreviam, mas que falavam um grego aos trancos e barrancos, que é justamente o que nós chamamos de koiné dialectos. Koiné quer dizer comum, dialectos, dialeto. Era essa língua comum do Império Romano helenizado, do antigo Império Romano helenístico, o chamado Império Romano do Oriente. Então, Luciano vai fazer parte surge, então, ressentidos dessa situação muito universalista, que de todos faziam parte do Império Romano, mas ninguém se sentia um cidadão, isso ou aquilo, o menos possível cidadão grego. Então, vai surgir um movimento liderado pelos intelectuais, Herodes Ático, Demétrio de Faleros, Herodes Ático, Luciano, o próprio Clemente de Alexandria, que foi um dos padres da igreja, um dos patrísticos, escritores cristãos mais intelectuais que já houve naquela época, vão fazer parte desse movimento que vão resgatar, vão fazer ressurgir novamente a língua grega pura, como falava Demóstenes, como falava Isócrates, como falava Iseu, como falava Ésquines e Platão. Então, eles vão fazer um movimento, vão criar um movimento que vai se chamar, Filóstrato, que vai dar esse nome, que era um erudito, Segunda Sofística. Essa Segunda Sofística, gente, não tem nada a ver com aquela primeira sofística que nós estudamos aqui, quando fizemos o curso de teatro, que falei para vocês rapidamente sobre a sofística. A Segunda Sofística, não, é um movimento liderado por intelectuais que querem que volte a língua grega, a cultura grega, exatamente como era no quinto século ateniense, antes de Cristo. Né? Então, essa Segunda Sofística vai ser batizada, vai receber esse nome do intelectual, do erudito Filóstrato, que vai escrever uma obra importantíssima, a Vida dos Filósofos e a Vida de Apolônio de Tiana, que era um pitagórico, um filósofo pitagórico que andava fazendo taumaturgias por aí afora, muito interessante, vai fazer parte dos romances gregos.
Então, Luciano vai ser um desses. E talvez tenha sido Luciano o maior representante dessa segunda sofística, porque a sua erudição realmente não tem limites, mas entrou no ostracismo. O próprio Filóstrato não enquadra no seu livro A Vida dos Sofistas, os sofistas. Ele vai elencar todos os sofistas dessa segunda sofística, mas ele não vai falar de Luciano. Ele deixa Luciano à margem. Então, Luciano já começa a ficar na margem no seu próprio tempo. Por quê? Né? Então, talvez possamos dizer que Luciano é, de fato, não um escritor clássico, mas pós-clássico, tá? Porque ele já vem no segundo século da nossa era, né? Primeiro para o segundo para o terceiro, e realmente nós não temos mais nada a ver com o período clássico, com o apogeu de Atenas. Estamos na pós-antiguidade. Então, ele vai ser um pós-clássico e o maior representante desse pós-classicismo. Isso porque o espaço em que se constrói sua obra é balizada por um conhecimento profundo do patrimônio cultural da Grécia. Então, qual era a sua arma para degladiar-se contra o Império Romano, contra essa cultura universalista, ninguém sabia quem era quem, todo mundo era isso e não era nada? É conhecer, mergulhar de cabeça na cultura grega clássica e fazer disso o selo, o diferencial. Tá? Eu sou grego porque eu mergulhei, eu conheço, eu sou isso. Então, conhecer o grego, dar essa guinada para o passado grego, era a maior forma de se mostrar grego. Então, a segunda sofística foi a bandeira ou a profissão de fé daqueles que queriam se dizer, nós somos gregos. Dentro do Império Romano, apesar da helenização do Oriente, nós não estamos satisfeitos com essa cultura, essa miscigenação, esse asianismo, né? Essa cultura asiática cheia de coisas estranhas à cultura grega, aqueles cultos orgiásticos, todos que vêm do Oriente, da Síria, de não sei o que lá. Então, eles estavam totalmente, embora assimilados, digamos assim, porque se Luciano nasceu na Síria, ele tinha toda uma comunhão com os costumes sírios, ele vivia com a sua noção de pátria síria, de cidadania síria. Ele era um cidadão da província romana da Síria. Então, ele falava sírio, falava aramaico, sua mãe falava aramaico, mas ele conhecia o grego. Ele, inclusive, sai de casa, deixa de ser escultor para estudar a paideia, completar, ele queria ser um grego. Então, para ser um grego, nesse mundo universalizado, só estudando, só indo, mergulhando de cabeça nos clássicos gregos. Então, ao contrário do que querem admitir muitos críticos, seu ideal tem objetivos precisos. Ele queria ser estrangeiro nos livros, uma imparcialidade, mas o pensar comum também, que era o modo de ser do Império Romano, do Oriente. Mas, a princípio, são duas atitudes contraditórias. Ele quer colocar a cultura grega como bandeira nesse mundo totalmente miscigenado. Então, é uma contradição. Ele se considera um estrangeiro no seu modo de escrever, ele quer criar uma coisa nova. Para poder aparecer nesse mundo que todo mundo faz tudo, todo mundo escreve tudo, não tem mais o que se escrever, não tem mais o que se criar de original, como é que eu vou fazer alguma coisa de diferente usando essa coisa comum, que é essa mentalidade do Império Romano do Oriente? Então, ele vai justamente tentar fazer a junção da cultura grega clássica. Ele vai pegar o diálogo platônico, né? E vai misturar com a comédia. Então, ele vai criar uma nova noção, uma noção de gênero, que até então ninguém ousava fazer. Ora, a comédia é uma coisa mediana, é uma coisa que faz rir, e o riso é uma coisa baixa, não é o sublime, não é como a tragédia.
Então, o riso já era marcado na literatura grega e no mundo antigo como algo, a literatura que faz rir, a obra que faz rir é uma obra de baixo nível, é uma obra baixa. Não é alta como a comédia, como a tragédia e como a epopeia. Então, o que é que ele vai fazer? Ele usa de um deboche muito bem consciente, que ele quer ser original, então ele vai criar, como ele diz, uma nova poética, que ele chama de a poética do hipocentauro. Ora, gente, o que é o centauro na mitologia grega? O centauro é um ser híbrido, né? Homem-cavalo. Então, ele vai dizer, eu vou me basear no centauro de Zeuxis, que era um grande pintor da época dele, e vou pensar, e vou criar um novo estilo, um novo gênero literário. Eu vou usar aquilo que ninguém ousou fazer até agora, que é usar o riso e o sério ao mesmo tempo. O spudaios, que é o sério, spudaio, em grego, o sério, que é aquela compostura dos diálogos, ou então dos trágicos, e vou usar o gelóio, que é o riso, né? O gelau é rir, da comédia. E vou juntar essas duas coisas, inclusive o verso com a prosa, e vou criar um novo gênero. O sério cômico, o espudo gelóio, né? A poética do hipocentauro. Eu vou criar o estilo literário como um centauro, híbrido, compósito de diálogo, aquela coisa séria, mas que também já tinha um certo sarcasmo, né? O Sócrates, quando fazia os seus diálogos, quando dialogava com os seus interlocutores, ele usava de uma certa ironia, né? Tanto é que tem um momento nos diálogos platônicos que nós chamamos de ironia, a ironeia em grego, que é justamente o momento em que o Sócrates começa a ironizar de seu interlocutor, e depois chega na maiêutica, que é justamente a palavra que quer dizer fazer parir, fazer nascer o conceito, fazer nascer a ideia que eles queriam. E por aí eles vão ajudando. Então, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar a seriedade dos diálogos e vai juntar ao riso da comédia, e com isso ele vai criar um gênero novo que ele vai chamar de poética do hipocentauro, que é um gênero híbrido, né? Como o homem-cavalo, e que ninguém tinha feito isso até então. Ele era extremamente, queria ser original. Como é que eu vou fazer? Mas, como membro da segunda sofística, elemento da segunda sofística, ele sabia e ele tinha a cultura para isso, ele tinha um certo orgulho da sua ancestralidade grega, ele disse muito bem, né? Fala isso várias vezes e mostra isso no seu trabalho. Eu não vou deixar de lado a cultura grega. Eu vou mostrar que Homero, Platão, Aristóteles, todos os clássicos vão estar nos meus trabalhos. Eu sou um cidadão grego porque domino a cultura grega e essa cultura grega é a minha lança. É a minha lança, assim como vai dizer o Homero, no canto 9, no verso 443, que eu sempre cito aqui para vocês. Qual era o fundamento da cultura grega, da paideia grega? Pronunciar belos discursos e ser capaz de fazer grandes ações. Ou seja, as armas do grego eram a espada e a oratória, e a retórica. Então, Luciano foi mestre de retórica, não precisa mais dizer outra coisa, e foi bem sucedido. Então, ele vai usar Homero. Ele não vai contra a sua literatura, de modo algum. Ele não vai satirizar a literatura clássica grega, muito pelo contrário. Ele vai usar toda essa temática clássica, que ele considera como sendo perfeita, maravilhosa, e vai trabalhar um gênero diferente, que é justamente a poética do hipocentauro. Então, nós dizemos que... Vamos ver aqui o seguinte. Então, essa ideia, né, de que Luciano foi uma pessoa
o porquê dele ter ficado no ostracismo, vamos ver isso aqui agora. Então, o mínimo que se pode dizer de Luciano é que se trata de um clássico controvertido. Ele foi isso, um clássico. Ele foi um clássico. Ele nasceu no período pós-clássico, mas ele é um clássico pela sua mentalidade, pelo seu conteúdo. Ele foi atrás da cultura grega na Grécia, da cultura ancestral, dos clássicos. Ele fez parte da segunda sofística, que era um ressurgimento dessa cultura clássica grega, e ele foi controvertido. Então, ele foi um clássico controvertido. Provavelmente o único clássico controvertido. Por quê? Porque ele vai contra o modus vivendi do seu tempo, de fazer literatura. Porque nessa época todo mundo imitava todo mundo. Era comum, fazia parte da arte, da teoria literária, copiar os clássicos ipsilíteres. O pastiche, a paródia, a imitação mesmo, a remissão, tudo isso fazia parte, era bonito, era chique. Então, copiar um trecho de Homero, ipsilíteres, copiar um trecho de Hesíodo, copiar um trecho de qualquer um clássico nas suas obras e não dizer nada e continuar escrevendo, isso era chique, fazia parte do conhecimento. Provava que aquela pessoa era um segundo sofístico. Né? Então, o que hoje a gente mete o malho, né? Aí eu me lembro Machado de Assis, quando escreveu Brás Cubas, acho que foi José Veríssimo, foi Silvio Romero, disse assim, escuta, me parece que você está fazendo pastiche, está copiando, está imitando o Xavier de Maistre na sua obra Viagem em Torno do Meu Quarto, a obra de Xavier de Maistre, né? Quando escreveu Brás Cubas. Aí o Machado diz assim, realmente, eu conheço a obra do senhor Xavier de Maistre, eu conheço e devo ter seguido alguns passos do senhor Xavier de Maistre na minha obra. Só que aí vai entrar a originalidade. Porque os sofistas, os segundos sofísticos, eles copiavam tudo, muita coisa. Não é que copiassem tudo. Quando eles queriam, copiavam trechos e mais trechos dos antigos, mas eles colocavam ali em cima o seu quinhão de originalidade. O Clemente faz isso nas suas obras, principalmente na que eu traduzi no meu doutorado, que é a Exortação aos Gregos, que é o Protréptico pros Hélenas, Exortação aos Gregos. Ele copia pedaços de Homero, de Hesíodo, de tudo quanto é poeta, e coloca com outro sentido. Ainda faz mais isso. Tem um sentido lá em Homero, tem um sentido lá em Hesíodo, aqueles versos tais, mas ele usa os mesmos versos, dando um outro sentido para o seu tempo, para os seus objetivos. E isso é que é o original deles, a criatividade. Então, voltando a Machado de Assis, aí o José Veríssimo diz assim, eu não sei se é o José Veríssimo, mas é um deles, ou Veríssimo ou era o Silvio Romero. Diz assim, você realmente se baseou no Xavier de Maistre para escrever? Então, isso é uma cópia, é um pastiche não, a cópia não, é uma imitação do livro do Xavier de Maistre, Uma Volta em Torno do Meu Quarto? Ele disse, sim, não vou negar que leio o senhor Xavier de Maistre, Machado de Assis. Só que, enquanto o herói do senhor Xavier de Maistre dá uma volta em torno do seu quarto, o meu Brás Cubas faz uma viagem em torno da vida. É aí que entra, aí ficou todo mundo desmascarado, ele continuou no silêncio, não respondia nada, não ia contra a crítica, no seu silêncio filosófico, continuava as suas obras. Então, ninguém entendeu o Brás Cubas por causa disso, porque era uma coisa diferente. Ora, totalmente diferente do que se fazia em termos de romance no Brasil e na Europa naquela época. Aí disseram, ele imitou o livro do século XVIII, Xavier de Maistre, imitação. Ele disse, realmente eu li, e segui alguns exemplos do senhor Xavier de Maistre. Só que o meu herói vai muito mais além. Enquanto o dele dá uma volta em torno do seu próprio quarto, o meu faz uma volta em torno da vida. Gente, é isso que nós chamamos de o que a segunda sofística fazia. Eles pegavam os autores clássicos, mas recriavam-no, faziam coisas extraordinárias que provavam que realmente eles eram eruditos. Mas o Luciano é o seguinte, o Luciano vai criar gêneros.
Ele vai criar um novo gênero, que nós chamamos, às vezes, alguns chamam de sátira menipeia, mas não é só isso que ele fez. Ele usou só em 2 obras suas, que é o Ícaro Menipo e Menipo, 2 diálogos que nós temos dele, e que ele realmente vai usar o Menipo de Gadara, que foi um filósofo cínico, né? O cinismo era aquela filosofia que tinha como símbolo o cachorro. Tanto é que Varrão vai dizer que o Canis... Como é que se diz? Ele dizia que era Canis... Esqueci agora. Ou então, vou dizer que é o Canis sinecoda, o cachorro sem rabo. Os filósofos cínicos eram cães sem rabo. Por quê? Porque ele dizia assim, olha, nós não levamos nada a sério, a não ser aquilo que nos interessa. Se alguém alisa a nossa cabeça como um cão, a gente balança o rabo. Se alguém nos dá um pontapé, a gente dá uma mordida. Então, a filosofia cínica tinha, vocês devem saber qual é o fundamento da filosofia cínica, né? Era aquilo que levava tudo na base do riso. Nada era sério e por aí ia. Então, esse Menipo de Gadara, na Síria, teria sido discípulo de um filósofo cínico, Diógenes de... Se agora no Oriente. Diógenes de... Mesmo já dele. Um Diógenes, não era o Diógenes de Laércio, não, que era depois. O Diógenes de... Oh, meu Deus, como é o nome do lugar? Lá da Síria. Então, ele teria aprendido, né? Teria sido filósofo aluno desse filósofo cínico, e seria um cínico que vivia depois. Esse filósofo Diógenes morava num tonel, né? Morava num tonel e não se incomodava com nada, com nada, com nada. Tanto faz como tanto fez. E o Menipo... Rita, Oi? a Lisete acabou de escrever de Sinope. Sinop, isso mesmo. Muito obrigada, Lisete. Eu me esqueço das cidades, são tantas referências. É o Diógenes de Sinop, em grego. O Diógenes de Sinop era um filósofo cínico que, segundo a tradição, teria sido professor de Menipo. E esse Menipo de Gadara veio para a Grécia, veio para Corinto e praticou ao lado de sua... Escondido, ele se fingia de filósofo cínico, mas praticava usura. E quando foi descoberto por seus discípulos, ele ficou tão envergonhado que o que ele dizia não batia com a vida que ele levava. Ele queria dinheiro, ele vivia fazendo usura, praticando a usura. Então, quando seus alunos cínicos, né, viram que ele não era nada de filósofo cínico, não levava a vida de um filósofo cínico, ele se mata. Então, Luciano pega essa figura, né, Menipo de Gadara, e vai ser o condutor, vai ser o interlocutor no seu Diálogo dos Mortos, porque realmente é muito engraçado. Ô, Lourdes, você entrou, apesar de conseguir internet. Que bom. Então, gente, eu aconselho a vocês a lerem o Diálogo dos Mortos, porque realmente a gente dá risada e é uma obra importantíssima para se ler tudo que veio depois na nossa literatura ocidental, inclusive na Idade Média, inclusive o picaretismo, a literatura picareta, a literatura picarista, a literatura picaresca na Espanha, depois os nossos romances de cavalaria, depois o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, na Renascença, e outras obras mais. Tá? Tudo isso é baseado nessa concepção espudo-guelóica, sério-cômica de Luciano de Samoza. Tá? Essa figura foi o responsável por todas as transformações que houve na nossa literatura, desde a pós-antiguidade até os dias de hoje. Tudo que fizermos hoje de vai lá, vem cá, contra isso, contra aquilo, negando isso, negando aquilo, tudo está em germe em Luciano de Samoza. Tá? Esse homem que viu tudo, estudou tudo, compreendeu bem o seu tempo, não estava satisfeito com coisa nenhuma e vai justamente fazer uma obra, deixar um patrimônio universal sobre essa questão do outro, do inconformismo, do diferente, inclusive na literatura, no pensamento. Também na filosofia ele vai trabalhar um pouco, mas ele não foi filósofo, não foi nada, e nem foi historiador. Inclusive, no campo da história, ele vai ser de uma importância... Tem alguém aí que é historiador, que estudou história? Há um livro dele que vocês têm que ler. Nós temos em português, de Luciano, Como se deve escrever história. Gente, é um livro
pequeno, foi uma tradução brilhante de Jacinto Lins Brandão, meu professor de grego na UFRJ, meu orientador, doutorado, com quem eu entrei em contato com essa raridade que é Luciano de Samosata, que eu não conhecia Luciano no curso de grego, não cheguei a conhecer Luciano. Fui conhecer lá no doutorado. E Jacinto é o maior estudioso e o que produziu até agora traduções de Luciano. Vocês têm que ler, nós temos aqui da editora Tessitura de Minas Gerais, Como se deve escrever história. Tradução de Jacinto Lins Brandão. Ele vai dizer, vai ensinar como é que se deve escrever história, porque ninguém, além de Tucídides, aí ele vai ter como padrão, como arquétipo, o grande Tucídides, ninguém sabia escrever, sabia fazer colaquia, adulação, bajulação, né? Essas bibliografias estão passando muito rapidamente. Ok, eu vou dizer mais uma vez aqui, mas com mais calma. De Luciano de Samosata, para vocês aqui no Brasil, Como se deve escrever história, do professor Jacinto Lins Brandão. Como se deve escrever história. Tradução e comentário, que é um ensaio maravilhoso, de como se deve escrever história. A história como ciência. Tá? Aqui ele vai dar uma tacada nos historiadores da época, naqueles que se diziam historiador da época. Isso, Jacinto Lins Brandão. Como se deve escrever a história? A história. Virginia está colocando ali. Como se deve escrever a história? Luciano de Samosata, tradução de Jacinto Lins Brandão. Então, primeiramente, ele vai querer introduzir no mundo literário os gêneros, o gênero que nós chamamos de romance, o gênero em prosa. Porque até aquele momento, só quem escrevia em prosa eram os historiadores, porque toda a literatura da época clássica era escrita em versos. Até a filosofia era escrita em versos. Os pré-socráticos escreveram em verso muitas coisas. Então, a primeira vez que surge a prosa na Jônia é com a historiografia, né? Heródoto é historiografia na Ásia Menor, e depois alguns filósofos também. Mas o Luciano vai visar aos historiadores. Então, o que é que se fazia no ambiente da história? Todo mundo bajulava tudo, ninguém tinha coragem de falar, não sabiam fazer história. Vai dizer que o Heródoto não fez história. Ele escutava as coisas, os relatos, os mitos, escrevia, não era história. Não tinha compromisso com a verdade. E Tucídides, sim. Ele vai dizer que o padrão, que o arquétipo do historiador é Tucídides. Então, ele vai dizer que a primeira coisa que ele vai atacar é essa separação entre história, né, e romance, história e literatura. A poética cabe a isso, e eles misturavam. Inclusive, ele vai dizer que muita gente escrevia história como se fosse um encômio, elogiando, bajulando, e não diziam a verdade, com medo de ofender, ou então querendo agarinhar algumas coisas. Ele vai dizer que ninguém escrevia história como se devia escrever. Então, a primeira coisa de Luciano é mostrar, aí ele vai fazer esse tratado, como se escreve história, como se deve escrever a história, com H, a história como ciência. Então, ele vai dizer eu vou ler aqui mais uma coisinha quando chego lá, um momento. Em todo o corpus lucianeu, há um certo consenso, desde a antiguidade tardia até a época bizantina, no que se refere às qualidades de sua língua e de seu estilo. O homem era realmente brilhante, tá? Porque, embora ele fosse colocado no ostracismo, as suas obras, todo mundo que o comentava dizia, realmente ele é terrível, mas o seu estilo é brilhante, é sublime. Inclusive, o Fócios vai dizer isso, e o Aretas, que nós vamos ver daqui a pouco, que foram os pareceres que acabaram com Luciano, que esconderam Luciano para o resto da história da humanidade, e que só depois, na Renascença, ele vai ressurgir. Mas, mesmo assim, com a questão do Concílio de Trento, ele vai voltar
ao esquecimento, e mesmo quem o estudava, como os jesuítas, estudavam muito Luciano, mas só estudavam certas obras e só a parte formal, a língua e o estilo. Quando chegava na parte do conteúdo, faziam expurgos de certas partes que não convinham ao cristianismo, nem àquela época, a mentalidade da época, principalmente na igreja. Então, os jesuítas vão traduzir Luciano, vão ler Luciano, vão colocar nas escolas. Inclusive, aqui no Brasil, vão colocar Luciano, mas só para tradução de certos trechos e comentários filológicos, estilísticos e gramaticais. Nada do conteúdo. Então, ele continua na modernidade, depois, mais para frente, sendo colocado como escritor maldito, né? Mas reconhecem a qualidade do seu estilo, né? Então, a antiguidade e a época bizantina, que foi terrível, dogmática, com relação aos escritores, né? O Fócio fazia comentário à igreja, o patriarca de Constantinopla fazia a leitura, ou então o Aretas de Cesareia, que vai fazer um comentário terrível sobre Luciano, vai acabar, vai detonar com Luciano. Mesma coisa como o Fócio fez com Clemente de Alexandria. E depois o Bento XIV, na Renascença, vai fazer com Clemente de Alexandria mais uma vez, e vai tirar Clemente do rol dos escritores cristãos, e até ele era santo, canonizado, destronou Clemente, o Bento XIV, no século XVI, pelas mesmas questões de Luciano, porque ia contra algumas coisas, o seu pensamento ia contra os dogmatismo do cristianismo, da igreja. Então, todos, mesmo aqueles os que não simpatizavam, os que o detonavam, no que diz respeito ao conteúdo das obras e à sua interpretação, e, sobretudo, ao sentido da própria poética de Luciano. Eles reconheciam as qualidades referidas, incluíam alguns textos do autor, em geral, o Diálogo dos Mortos, nos currículos escolares. Tá? Eles incluíam muito o Diálogo dos Mortos, o que é uma coisa maravilhosa. Vocês têm que ler o Diálogo dos Mortos. Nós temos também, em português, uma tradução do meu colega Henrique Graciano Murástico, foi professor de grego na USP, já está aposentado. Tem uma tradução da EDUSP, maravilhosa, do Diálogo dos Mortos. Diálogo dos Mortos, Luciano de Samosata, tradução de Henrique Graciano Murástico. Eu não sei como colocar mais próximo aqui, não sei se estão... Tá? Há outras traduções, eu creio que em Portugal, mas essa do meu colega... Rita, você postou isso, você postou no WhatsApp, postou... Eu vou colocar para vocês, depois desta aula, tudo direitinho para vocês. Não, mas você já postou uma parte. Já postei alguns, mas estou falando que vocês têm que ler o livro. Eu entendi. Okay? É uma das obras que ninguém pode deixar de ler, de Luciano. Tá? Essa obra aqui, e como se deve escrever história, são emblemáticas. Realmente, você vai ter uma noção de tudo o que se possa falar. Até quem diga que no romance, vou abrir aqui um parênteses, o romance, no livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa, o livro que foi queimado, escondido, sei lá o que, expurgado, jogado no céu pelos beneditinos, naquela abadia na Alemanha, dizem que era um dos livros de Luciano. Há quem diga que não, que era comédia, era o segundo livro, o livro da comédia de Aristóteles, mas, pelo jeito, não era. Parece que era um livro, eu vou até voltar a reler agora O Nome da Rosa, para ver se eu descubro alguma coisa. Parece que o livro era de Luciano de Samosata. E tem tudo a ver. Aquela perseguição terrível, aquela coisa que os monges daquela abadia lá, principalmente o Iergo de não sei o que lá, o grande lá, o abade, fazia do livro, né? Aquela coisa toda, aquela coisa terrível. Era um dos livros, se não talvez o Corpus Lucianeu, era um livro de Luciano. Então, gente, os currículos escolares adotavam o Diálogo dos Mortos, o que se observa na Europa renascentista, em geral, bem como nos colégios da Companhia de Jesus, para citar apenas 2 exemplos. O que não deixaria de fazer Luciano um clássico. Apesar de tudo, ele era reconhecido. Sim, um livro sobre o riso, o Espudo Guelóio,
o sério cômico. Eu não queria que fosse um livro só sobre o riso. O livro de Luciano é justamente para se fazer o livro sobre o riso, tem que se trabalhar o seu oposto. Eu acho que não era só um livro sobre o riso, era Luciano. Bom, se era um livro sobre o riso, talvez tenha sido o livro de Aristóteles, que ele escreveu sobre o riso, que se perdeu, que não se sabe. É possível também. Mas pela questão demonizada, como é mostrada no filme e no livro, parece que não era o riso de Aristóteles, não. Tá? Era algo mais profundo, mais sério. Então, está por escrever uma história da recepção de Luciano. Coitado, ele nunca foi bem recebido pela crítica. Não há uma fortuna crítica, embora haja centenas de trabalhos sobre Luciano. Não há uma fortuna crítica como Platão, como Aristóteles, como Tucídides, como Heródoto, como Homero, Hesíodo, não há. Mas essa grande personalidade, né? Uma coisa estranha, suas obras foram todas conservadas. Apesar da condenação das autoridades, é estranho isso, toda a sua obra foi conservada. Só a de Platão e a dele tiveram esse privilégio de vencer o tempo e de ser conservada in toto. Até mais 6 diálogos que colocam como sendo deles, mas são apócrifos. Inclusive o Asno, Lúcio ou Asno, acham muitos estudiosos, muitos comentadores, que não é de Luciano, porque é muito suave, é para rir. Ou talvez fosse um Luciano light, como diz o Hartog. Talvez fosse um Luciano light, porque o Lúcio, ou Asno, parece que foi uma paródia que já havia de um Lúcio de Patras, que escreveu isso, depois o Apuleio pega, depois o Luciano teria também pegado e feito suas adaptações. Mas, se Luciano meteu a mão ali no Lúcio, no Asno, de Lúcio de Patras, foi uma coisa muito suave, muito, muito suave. Mesmo assim, tem umas coisinhas pesadas lá dentro. Bom, mas é interessantíssimo ler o Asno, tá? O Lúcio ou Asno, de Luciano ou de Apuleio. Agora, é bom ler os dois para ver a diferença, né? Está por escrever uma história da recepção de Luciano, sem dúvida. Um autor muito lido, apesar de tudo, que se conservam provavelmente todas as obras, inúmeros manuscritos, mas pouco estudado pela crítica. Destarte, sua influência literária, que se estende pelos autores como, na Renascença, Alberti, Boiardo, Erasmo, Ariosto, Thomas Moros, Rabelais, Vicente Cervantes, Quevedo, Leopardi, Cyrano de Bergerac, Jonathan Swift, Voltaire, Diderot, Wieland, Alfonso de Valdez, Fenelon, Sterne, Dostoiévski, Flaubert, Eça de Queiroz, Machado de Assis, Thomas Mann e o contemporâneo holandês, Kees Noteboom. Então, gente, todas as grandes cabeças da literatura, da cultura literária, da Renascença e dos tempos modernos, leram Luciano. E foram influenciados pela sua obra, pelo seu pensamento. Essa de Queiroz foi, Machado de Assis foi. Tá? Então, todos os grandes da época, o Erasmo, Elogia a Loucura, é Luciano de Samoza, tá? É o Espudo Guelóio de Luciano. Tá? Então, a questão luciânica parece decorrer do próprio Luciano, um autor que, segundo Fócio, só se poderia dizer que tem como crença em nada crer. Aí ele vai dizer que esse Fócio foi o patriarca de Constantinopla, do Império Romano do Oriente, né? No século IX da nossa era. E tudo tinha que passar pelo seu crivo para poder ser lido pelas outras pessoas. Então, se Fócio não desse o parecer favorável, ele registrava tudo. Tudo era registrado na sua biblioteca. Agora, quando não prestava para o povo de Constantinopla, para o povo do Império Romano ler, ia para as estantes, para os armários, com os quais o Vaticano está cheio. Tanto é que o Papa parece que abria agora os armários para a visitação, né? Deixar essas obras não recipientes para o turismo. Não sei como é que elas estariam, porque seria de grande valia se a gente pudesse ver
esses documentos, essas obras ficaram durante séculos, talvez quase 2 milênios, um milênio ou 2, um milênio e meio, no mínimo um milênio e meio, dentro desses armários, né? Como estariam, esses códices. Então, vai dizer o Fóssil, ele parece ser desses que não prestam honras a absolutamente nada. O comentário de Fóssil no seu livro, na sua biblioteca, no seu livro. Pois, fazendo comédia e zombando das crenças dos outros, não aponta algo porque tenha consideração, a não ser que se diga que a sua crença é em nada crer. Então, ele debochava de tudo, até dos deuses e até do cristianismo. É isso que Aretas vai mandá-lo para o inferno. E eu vou ler aqui para vocês o que Aretas vai dizer, os comentários sobre Aretas no século X, um pouco depois, aliás, na época de Fóssil. Aí, o Fóssil vai dizer assim, olha só, eu vou ler aqui o verbete que ele escreve sobre Luciano. Assim, pois, para mim, deve... não, aqui é o que ele diz de como deve escrever história. Eu vou ler daqui a pouco para vocês, ou amanhã. Eu quero pegar aqui o que diz o Fóssil sobre Luciano. Olha só, e depois o que vai dizer o Aretas, patriarca de Cesareia, arcebispo de Cesareia, vai arrebentar com o Luciano. E aí foi isso, justamente, esses comentários desses homens eruditos do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, que fizeram com que Luciano ficasse no ostracismo. Como o cristianismo vai ser a religião do Império Romano, só na Renascença é que vão ousar, né, com aquela contenda contra o papado, era encetada por Erasmo de Roterdã, é que vão ousar questionar muita coisa. Então, o que é que Fóssil vai dizer sobre Luciano? Lidos de Luciano, o texto sobre falares e diferentes diálogos dos mortos e das prostitutas, ele tem diálogo das prostitutas, além de outros livros sobre diferentes assuntos, nos quais, em quase todos, faz comédia dos costumes dos gregos, tanto do erro e da loucura, de sua fabricação dos deuses, quanto de sua irresistível tendência para a intemperança e a impudência. As estranhas opiniões e ficções de seus poetas, a decorrente errância de sua organização política, em suma, sua ocupação, como dissemos, é fazer em prosa comédia dos gregos. Todavia, sua expressão é excelente. Ele faz uso de um estilo distinto, corrente, enfaticamente brilhante, mas que nenhum outro ele ama a claridade, a clareza e a pureza, associadas ao brilho e à grandeza proporcionada. Sua composição é tão harmoniosa que parece, ao que o lê, que ele não diz palavras, mas uma certa melodia agradável. Seu canto aparente para os ouvidos, saboreiam. Seu canto aparente para os ouvidos, saboreiam os ouvidos do leitor. Então, gente, o Fóssil reconhece que ele era um iconoclasta, que ele era como se diz, não respeitava os costumes da época, nem a religião, nem dos antigos gregos, nem dos contemporâneos, mas ele reconhece o seu estilo, a sua grandeza. Mas o que parece que vai realmente detonar com Luciano, gente, é Aretas, arcebispo de Cesareia, no início do século X, né? Que realmente nós vamos ver aqui agora, o que ele vai dizer. Algumas coisas só, alguns trechos, alguns pedaços que ele vai dizer assim, algumas expressões, que é muita coisa. Ao contrário de seus predecessores, Aretas lança contra Luciano todo tipo de adjetivos injuriosos, porque os outros diziam as coisas negativas, mencionavam os fatos que eles consideravam como negativos, mas não deixavam de elogiar o que tinha realmente de ser elogiado, o seu estilo, a sua eloquência, a sua originalidade, a sua clareza. Isso era próprio. Ele foi professor de retórica,
O homem dominava toda aquela estilística dos rhétores, né? Da época clássica. Ele estudou em Atenas. Então, olha só o que vai dizer esse arcebispo de Cesareia. Fazia parte do Império Helenístico, do mundo romano. Até quando, sujo e maldito, você dirá essas coisas? Aniquilado e completamente perdido seja. Afasta-se, sujo, com essa ridicularização e ironia. Você não para, seu infame. A lista de epítetos que os escólios lhes são atribuídos inclui ainda os de ateu, charlatão, criminoso, impudentíssimo, bufão, amigo dos demônios, caluniador, miserável, sarcástico, corruptor de crianças, até isso dizem dele, falsário, contador de prodígios, 3 vezes desgraçado, e assim por diante, aos corvos, escóracas, que era o modo de se mandar aos diabos, aos corvos. Então, gente, esse Aretas acabou com Luciano. Isso perante os leitores do mundo do Império Romano, já cristianizado, né? Então, vai ser uma coisa terrível. Acabou. Silêncio total para Luciano. Então, só na Renascença, século XVI, na Europa, é que ele vai ressurgir. Mas a sua obra permanecia em algum lugar intacta. Faziam-se códices e mais códices de Luciano, apesar de tudo. Então, a história da recepção ganha um novo rumo na Renascença Europeia. Ele ganha... Gente, eu vou dar uma pausa agora, tá? Para vocês comentarem alguma coisa. Ele ganha um papel de destaque no ensino da língua grega, só nisso, não no conteúdo. Em seguida, ele é lançado na polêmica contra o papado, travada pelos humanistas, em especial por Erasmo de Roterdã e Lourenço Valla. E na esteira do Concílio de Trento, seus escritos foram incluídos nos sucessivos índices de livros proibidos, tá? No Índex de Veneza, no Índex de Roma, no Índex até em Portugal, na Espanha, a Inquisição Ibérica, a Inquisição Portuguesa e Espanhola vão arrasar. Só o Conde de Ericeira, em Portugal, no século XVIII, é que vai mandar, vai fazer uma crítica de 2 traduções de monges, não me engano, os beneditinos, ou que fizeram a tradução, os 2, de como se deve escrever história. Então, esse Conde de Ericeira, em Portugal, vai ficar tão encantado com essa obra que ele vai justificar Luciano e mandar que se leia Luciano, porque como se deve escrever história seria propício para os historiadores daquela época, na época de Pombal, né? Pombal era mais aberto. Então, ele vai dizer que essa obra, apesar de Luciano ser um renegado, né? Essa obra deveria ser lida, principalmente pelos historiadores da época de Pombal, né? Então, os censores desse período repetem parte do que disse Luciano, do que disse Fócio e do que disse o Aretas, mas as pessoas mais cultas, mais abertas, mais evoluídas, no caso, o Conde de Ericeira, vai reconhecer. Diz, não, peraí, na época do Pombal já estava, né, mais aberto, a mentalidade diferente. Ele disse, não, essa obra tem que ser lida. Como se deve escrever história? Porque ele vai dizer o seguinte, como se deve escrever história, né? Vamos agora aqui. Vai dizer Luciano, né? Ele vai dizer isso no seu livro. Ele vai dizer isso em algum momento do seu livro. E eu vou encerrar por aqui para vocês fazerem perguntas. Na próxima aula a gente continua. Então, o Luciano de Samosata eu vou entrar depois na parte, realmente, na próxima aula, do seu estilo, né? Do Espudo Gelaio. Vamos ver ainda se a gente consegue ler, combinar, pelo menos, comentar o primeiro diálogo dele. Então, ele vai dizer sobre os historiadores, que ninguém escrevia história como se devia. O que faziam era adulação. E vamos separar a história da literatura. Ora, muita gente faz história como quem faz literatura, como quem faz cinegrafia, como quem escreve romance. Contando histórias, inventando coisas. Não, isso aí não é da história. Isso aí é da ficção. Então, ele vai separar para sempre a ficção da história.
O historiador é uma coisa, tem compromisso com a verdade. O singrafeus, o romancista, o ficcionista, sim. Em cima da akratos eleuteria, que ele vai usar essa expressão, quer dizer em grego, pura liberdade, liberdade criativa sem limites, akratos eleuteria. Virgínia, poderia passar o outro, por favor? O outro slide. Tá. Então, o projeto literário de Luciano era esse. A distinção entre discurso historicista e a poética, ou criação literária. Porque o pessoal fazia história, como foi o caso do Heródoto, o mito estava lá, um monte de coisas que não eram verdadeiras. Já o Tucídides, não. Ele vai dizer que a história é compromisso com o futuro, é a verdade. É que tema eis aiona. É uma herança, é uma coisa para a eternidade. É um bem para a posteridade. E tema eis aiona. Então, não pode ser como a literatura, que você tem toda a liberdade de dizer o que bem quer e o que lhe apraz. Então, ele vai dizer, não, a literatura é isso. Você vai usar a ficção da ficção. Tanto é que ele vai fazer um pacto, ele vai ser tão consciente disso, que ele vai dizer, como literato, como escritor, eu posso fazer da própria ficção o ficcional, e não tenho limites. Vou até onde quiser. Posso fazer o que eu quiser. Tanto é que ele tem um livro chamado Histórias Verdadeiras, que é uma graça, uma loucura total, onde ele vai a sua profissão de fé com relação ao escritor. O escritor não tem limites. Aí vai o Brás Cubas. Ora, por que o escritor morto não pode ser? Pode ser, sim. Eu posso fazer o que eu quiser, porque o Machado não diz com as palavras de Luciano, mas ele usa o comportamento de Luciano. Por que não posso escrever um livro em que o herói, o personagem principal já é um morto? E por que esse morto não pode estar escrevendo, falando? Isso aí é a ficção da ficção. É o ficcional luciânico. Tá? É a liberdade que o escritor tem e que o historiador não pode ter. Então, ele vai dizer o seguinte. Eu escrevi aqui, olha lá. Assim, para mim, deve... ele cria a teoria dos gêneros do discurso a partir do conceito de akratos, eleuteria. Isto é, da pura liberdade do poeta ou escritor, o singrafeus. Sim quer dizer aquele que junta grafeus, o que escreve em prosa, singrafeus. Assim, ele vai dizer, assim, pois, para mim, deve ser o historiador, singrafeus. Também é singrafeus porque escreve história. E o Machado tem um comentário que eu vou ler para você na próxima aula sobre essas duas coisas, né? Numa das obras dele aí. Sem medo, insubornável, livre, amigo da franqueza e da verdade. Como diz o poeta cômico. O poeta cômico, ele faz o que ele bem quer. Ele não tem medo de nada. A comédia joga tudo, né? Alguém que chame os figos de figos e a gamela de gamela. Alguém que não admita nem omita nada por ódio ou por amizade. Que a ninguém poupe, nem respeite, nem humilhe. Que seja juiz equânime, benevolente com todos, até o ponto de não dar a um mais do que é devido. Estrangeiro nos livros, ou seja, estrangeiro nos livros quer dizer sem compromisso de pátria, como diz o ditado, sem compromisso com isso ou com aquilo. Eu sou um estranho nos livros, eu faço o que eu bem quiser. Né? Nos livros, na escritura, quer dizer isso. Como estrangeiro nos livros, sem cidade, autônomo, sem rei, não se preocupando com o que achará este ou aquele, mas dizendo o que se passou. Esse é o historiador. Esta é a profissão de fé de Luciano sobre como se deve escrever a história como ciência. Tirando isso aí, o que eles faziam não era história, era literatura, o ecômio, o elogio. O tempo do rei tal, aquela coisa maravilhosa. Não é assim, tá? Isso aí cabe à literatura. Então, Luciano foi o primeiro na história da literatura do Ocidente a criar a separação entre romance ficcional e romance verdadeiro, história e discurso ficcional, que é a literatura, que é o poético, que se baseia na akratos eleuteria, nessa liberdade sem limite. O historiador não pode fazer isso, mas o romancista pode. Ele não tem limites. Então, o Brás Cubas
como personagem defunto, escritor defunto, ou defunto escritor, digamos assim, como ele diz, está no âmbito da acratos-eleuteria, né? A ficção é o que ele chama de ficcional, fazer ficção da própria ficção. O que era ficção? Escrever romance. Escrever romance já é ficção, já não é história, né? Eu já estou criando quando eu escrevo romance. E ainda por cima, eu vou fazer essa ficção ficcional. Ou seja, eu vou até onde eu quiser, ultrapassar as barreiras do verossímil, ultrapassar as barreiras do verossímil, porque o verossímil cabe à história, no máximo, e a literatura, ela pode parecer, como diz Aristóteles, a mimese, mas ele vai fazer uma ficção da mimese, que é o ficcional, tá? Então, o projeto de Luciano é o caminho novo. A poética luciânica tem a marca da diferença, e essa marca estaria, a princípio, no fato de não se enquadrar em qualquer dos gêneros já existentes. Ou seja, não alimentava as expectativas do público a que se dirigia. Eco o que queria os críticos de Machado de Assis, que ele fizesse um livro e que esse livro fosse dentro daqueles cânones que eles estão acostumados a criticar, a fazer crítica, né? Isso, aquele outro romance. Quando apareceu Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que é isso? Não estava dentro, não alimentava as expectativas do público a que se dirigia. É isso aí por aí, né? Ele junta o diferente, no caso do Luciano, diálogo filosófico, a comédia, e cria um produto novo, compósito, híbrido, em tudo semelhante a um hipocentauro. E eu vou parando por aqui, porque na próxima aula a gente vai continuar já pegando textos de Luciano e na outra o Machado, que é o nosso objetivo último.